Bom, nós vamos fazer agora um exemplo, né, de aplicação dessas teorias, desses conceitos, né, de trabalho e energia que a gente tem visto nesse capítulo, né. O exemplo 1 está dizendo ali que durante um intervalo de tempo, um guindaste, né, ele ergue uma viga de 2,5 toneladas com uma força F, né, igual a 28 mais 3s quadrado quilonewtons, né. Então essa força ela está variando conforme a coordenada espacial S, né. O problema está pedindo para determinar a velocidade da viga depois de ter sido deslocado, né, de S igual a 3 metros. Né. Calcule também o tempo para a viga atingir essa altura, supondo que a mesma partiu do repouso. Né. Então a gente quer a velocidade final da nossa viga e a gente quer o tempo para atingir essa altura de 3 metros. Né. São duas grandezas que o problema está pedindo aqui. Então vamos passar para a nossa solução. Né. Aqui tem eu só copiei o enunciado do nosso sistema, né, e aqui eu fiz um contorno em torno do nosso sistema para a gente entender ele melhor. Né. Então tem um guindaste transportando, né, uma viga aqui de 2,5 toneladas. Como hipóteses simplificadoras para o problema, né, adicionais aqui, a gente vai considerar que a viga não rotaciona, né, ela não está girando ali quando o nosso sistema está fazendo a sua elevação, né? E vamos considerar aí que a gente tem apenas forças conservativas, né? Então a gente não tem forças de dissipação, forças de atrito com ar, né, nem nada que gere trabalho não conservativo nesse sistema, né? Então aqui é só uma visão do nosso sistema, né? Tem a viga sendo puxada por uma força F. Fazendo um DCL do nosso sistema de forma mais detalhada, né, a gente tem, além dessa força F que está elevando nossa viga, né, a gente tem a própria força peso dela, né, apontando aqui para baixo no sentido contrário, né, da força F. Então lembrando, a massa são 2.500 quilos, né, e a força é 28 mais 3s quadrado quilonewtons ou 28 mais 3s quadrado vezes 1000 em newtons. Né. Alguns dados do nosso problema. Né. Para T igual a T1, né, que é igual a 0, a gente tem a viga começando aí no nível de referência, ou seja, S é igual a S1, que é igual a 0, né? E a velocidade inicial V1 também é igual a 0, né, porque o sistema parte do repouso nesse caso. Para T igual a T2, né, que é um valor de tempo que a gente não conhece, a gente quer descobrir, o S2 é igual a S, né, igual a 3 metros, né? E o V2, né, velocidade final, a gente não conhece, a gente quer saber também. Então, vamos aplicar aqui, né, a lei de conservação de energia geral. Né? Coloquei aqui energia cinética 1, T1, mais função potencial V1, mais somatório de trabalhos externos conservativos, mais trabalhos não conservativos, é igual a T2 mais V2. Né? No nosso caso aqui, a gente está desconsiderando forças não conservativas, então estou tirando esse segundo termo aqui da jogada, né? E aí substituindo os valores, né? T1 é meio de mv1 quadrado, V1, no nosso caso aqui a gente só tem energia potencial gravitacional, então V1 é mgs1, mais trabalhos conservativos aqui a gente tem uma força externa, né? O F ali que está realizando trabalho no nosso sistema. Trabalho que é integral da força ao longo da coordenada S, né? Então integral de F ds de S1 até S2. Isso é igual a meio de mv2 quadrado, né, que é o T2, mais meio, aliás, mais mgs2, que é o V2 aqui nesse caso. Como a velocidade inicial ela é nula, esse termo de energia cinética aqui T1, ele é zero, né? E como nossa viga a gente está considerando que ela está começando em S1 igual a zero, mgs1 também se anula. Então a gente fica aqui com o integral de f ds igual a meio mv2 quadrado mais mgs2. Vou substituir, né,
a nossa força aqui na nossa integral, que ela é 28 mais 3s² vezes 1000 em Newton, né? ds, e os limites de integração aqui eu estou considerando de 0 até um s qualquer, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Porque eu quero deixar uma expressão mais geral aqui, para depois substituir o s, né, para os nossos casos específicos. Tudo isso é igual a meio de 2.500 vezes v2², né, que eu não sei, mais 2.500 vezes 9,8 vezes s. Tá? Então, em vez de S2 aqui nesse problema, eu estou substituindo por S aqui, como eu disse, né, para deixar uma expressão bem ampla aqui. Então, fazendo essa integral no lado esquerdo, né, integral de 28 vai dar 28s, integral de 3s² vai dar s ao cubo. Substituindo os limites de integração, né, a gente tem simplesmente 28s mais s ao cubo, vezes 1000. Né? Eu estou passando o termo de energia potencial para o lado esquerdo aqui. Então a gente tem menos 24.525s. Tudo isso é igual a 1.250 v2². Se eu isolar V2, né, a velocidade final, a gente tem V2 igual a raiz de 0,8 s ao cubo mais 278 vezes s. Né? Estou deixando uma expressão geral porque a gente vai usar ela tanto para calcular a velocidade final, que a gente consegue fazer, quanto para achar o tempo para chegar no s igual a 3, que a gente precisa obter também. Então, passando para a próxima página. Para s igual a 3, a gente consegue achar o V2. Né? Então, substituindo aqui, né, 0,8 vezes 3 ao cubo, mais 278 vezes 3, tira a raiz disso, a gente tem um V2 de 5,47 metros por segundo. Falta então agora calcular o tempo para chegar nessa velocidade, ou o tempo para chegar a 3 metros. Né? Para fazer isso, né, vamos voltar na definição, né, da variável de velocidade. Velocidade é ds dt, que no nosso caso é igual a raiz de 0,8s ao cubo mais 278s. Né? Eu estou isolando aqui a variável dt, né? Passo ela para um lado, passo esse termo aqui dividindo no outro. A gente tem dt igual a 1 sobre raiz de 0,8s ao cubo 278s, ds. Né? A gente integra essa equação dos dois lados aqui e vai obter, né, integral de dt e integral daquela fração ali do outro lado. Os limites de integração que a gente está utilizando aqui, né? O s, né, da integral do lado direito vai de 0 até s igual a 3. Né? Em 0 metros, né, a viga está com tempo igual a 0, né, lá no instante inicial da nossa análise. E no instante final, quando s igual a 3, né, a gente está em um tempo t2, que é o que a gente quer achar agora nesse problema. Então a gente resolve a integral da esquerda, né, integral de dt dá t, substituindo os limites de integração, a gente tem simplesmente t2. t2 é igual à integral aqui do lado direito, né, dessa fração. Então a gente tem uma integral aqui de uma razão, né, de 1 sobre raiz, né, de um termo cúbico aqui. Né. Não sei vocês, né, mas eu particularmente eu nem lembro como que resolve essa integral, se é que ela tem uma solução analítica fácil aí, né, talvez tenha que fazer alguma manipulação mais complexa para resolver isso. Vou resolver isso aqui de uma forma mais simples, né, porque o que a gente quer nesse problema, né, é o tempo total t2, certo? A gente não precisa necessariamente de uma expressão fechada dessa integral nem nada, embora isso seria mais fácil se fosse o caso. Né? Para fazer isso, né, eu vou recorrer a um método numérico bem simples, né, que é, na verdade, fruto da interpretação geométrica da integral aqui que a gente tem. Né? Então, essa função interna aqui, né, essa razão, eu vou chamar ela de f de s, tá? Que é igual a 1 sobre raiz de 0,8s ao cubo mais 278s. Portanto, t2 vai ser uma integral de f de s, ds, de 0 até 3 metros aqui nesse caso. O que é uma integral, né, nesse caso aqui? Né? É a área da curva de f de s em função do s aqui. Né? Se eu plotar uma curva f de s em função de s,
né, que é essa linha azul que vocês estão vendo. E se eu calcular a área abaixo dessa curva aqui, né, a gente tem exatamente o valor da integral que fornece aí pra gente o T2 nesse caso, né. Uma ideia similar aí o que eu mostrei na aula para calcular trabalho, né, quando você tem a força na coordenada espacial, né. Aqui nesse caso, esse f de s não é a força, tá? É uma funçãozinha qualquer, mas essa integral aqui no nosso caso vai ser interessante, vai ser importante para calcular esse tempo. Como que a gente calcula essa área, né? A gente tem que fazer uma aproximação aqui, né? Isso, a forma mais fácil, né, é utilizar o que a gente chama aí de método dos trapézios, né? O que é o método dos trapézios? É você pegar essa curva aqui e dividir ela em figuras conhecidas, né? Figuras geométricas conhecidas, no caso, trapézios aqui. Digamos então, por exemplo, né, que eu pego essa função f de s, né, e falo para vocês lá, calculem os valores de f de s para 0, 0.1, 0.2, 0.3 até 3, né, de 0.1 e 0.1. E aí a gente vai ter o quê? Vários pontos aqui que formam aí de forma bem aproximada essa curva, certo? O que a gente pode fazer aqui é fechar uma figura geométrica com esses pontos, no caso um trapézio, né, de 2 em 2 pontos, né, conforme eu estou desenhando aqui embaixo nesse rascunho. A cada 2 pontos aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma área de um trapézio, né, uma área A1, uma área A2, área A3, A4 e assim por diante até o último ponto que está formando nossa curva aqui. Se eu quiser aproximar um valor dessa integral de f de s ds, o que a gente faz? A gente soma todas essas áreas, A1, mais A2, mais A3, mais A4, etc., até que a gente chegue lá em S igual a 3 metros, né? Que são os limites de integração da nossa integral aqui nesse caso, né? É uma forma bem simples de se aproximar o valor dessa integral, né? Que é o que a gente precisa aqui. A gente não precisa de uma expressão fechada para essa integral T2. Se você conseguir resolver ela, também não tem problema, é até melhor, porque você tem uma solução exata para isso. Tá? Então eu vou por essa via numérica, né, porque é algo muito comum aí para engenharia e tudo mais, né. Se vocês ainda não fizeram cálculo numérico, métodos numéricos, né, vocês vão ver isso mais para frente, né, mas é um fruto basicamente da interpretação geométrica da integral aqui. Tá? Um detalhe, né, só um detalhe pequeno. Vou fazer essa implementação agora, né, mas a gente tem que cuidar que para S igual a zero, essa função tem um probleminha, né? Quando S igual a zero, f de S, ou f de zero, na verdade, vai dar o quê? 1 sobre raiz de zero, né? 1 sobre zero, ou seja, f de zero está tendendo ao infinito para esse caso aqui, né? Infinito não é um negócio muito legal para softwares de simulação numérica, que é o que a gente vai utilizar aqui em seguida. Então eu vou fazer um truquezinho, né? A gente vai evitar esse f de zero, porque ele está dando mais infinito, né? E eu vou começar a mostrar essa curva levemente para frente, né? Levemente depois aqui desse zero, desse s igual a zero, né? É uma simplificação, tá? Não é algo ideal, né? Mas é justamente para evitar esse valor infinito que a gente está tendo aqui. Então eu vou abrir uma página nova e vou copiar a função f de s aqui que a gente está achando integral, né? Então, vou passar para o nosso software de simulação, tá? A gente vai estar utilizando aqui esse software chamado Octave, né? A boa parte de você já deve ter usado ele, mas ele é um software de manipulação numérica, né? Bastante comum para engenharia. Ele é muito similar, né, ao MATLAB, mas é uma versão gratuita, né? Que tem menos funcionalidades e tal, mas para o que a gente vai precisar aqui já vai servir muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso problema é declarar nossa variável s, né, perto de 0 até 3 metros, que é o nosso intervalo de integração aqui. Então, vou declarar aqui na tela, né, S é igual a 0.001, né, estou arbitrando um valor aqui, com passo de 0.001 também, até 3 metros.
Tá? Então, declarei aqui um valor de S com esses valores todos aqui. Né? Se a gente der uma olhada no S, ó, o primeiro valor de S é 0.001, o segundo valor é 0.002 e vai assim por diante até chegar no último valor, que é de 3 metros aqui, conforme nossos limites de integração. Esse 0.001 é o passo, né, de S que ajuda a gente a calcular essa integral. Quanto menor esse S, obviamente a curva fica mais bem definida e a estimativa dessa integral vai ser melhor por consequência. Então, calculado o S, a gente precisa calcular o F agora, né? Aquele F de S que a gente tinha visto anteriormente. O F era igual a 1 dividido, né, por raiz de 0.8 vezes S ao cubo, né, mais 2.78 vezes S. Então, fiz aqui a nossa expressão. Notem que eu coloquei um ponto aqui antes do sinal de dividido e um ponto antes do sinal circunflexo, que é uma potência. Né? Por que isso? O Octave, assim como o MATLAB, ele interpreta a maioria das operações como sendo operações matriciais. Tá? O S, no nosso caso aqui, é um vetor, é uma matriz. Então, a gente tem que cuidar com isso. Quando eu coloco esse ponto, por exemplo, na frente do circunflexo, eu estou falando para o Octave assim, ó, Octave, eleva ao cubo cada termo da nossa matriz S, do nosso vetor S. Né? Se eu não colocar esse ponto, ele vai tentar fazer uma multiplicação matricial, né? S vezes S vezes S, né? Como se fosse conseguindo aí a multiplicação matricial. A mesma coisa é esse um ponto aqui dividido. Né? Se eu não colocar esse ponto, ele vai tentar fazer uma inversa da matriz resultante aqui e tal. Não é o que a gente quer fazer. Então, por isso que eu estou fazendo isso. Vou dar um Enter aqui e calcular o F, então. Tá? Só para vocês terem uma ideia do formato dessa curva, né? Eu vou fazer um plot dessa curva aqui, de S por F, vou fazer em azul, aumentar a espessura da linha para ficar mais fácil de vocês enxergarem, e vou colocar uns títulos aqui em cada eixo, né, só para ficar mais visível aí. Y-label F de S. Tá. Eu vou... vocês não estão vendo a minha figura ainda, tá? Mas eu vou passar ela lá para nossa tela, porque o Octave... eu estou compartilhando só a tela do console, vocês não estão vendo o plot. Tá? Então vou voltar para o nosso quadro aqui e vou colar a figura, só para vocês terem uma noção melhor. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem a curva do F de S, né? Olha o comportamento dele, né? Como eu não coloquei aquele zero, né? Ele não está indo para o infinito, né? Que não seria o caso aqui para a gente processar. Mas ele começa num valor bem alto, ali perto de 20. Conforme o S vai aumentando, né? Vocês vão vendo que ele vai abaixando, né? De uma forma assintótica até perto de zero, né? Conforme o S vai aumentando, o FS vai tendendo a zero aqui. A gente teria que fazer o quê? Calcular uma área debaixo dessa curva, né? Você pode até tentar pegar essa figura e aproximar uma área ali de alguma forma, né? Mas a gente vai fazer isso no Octave diretamente, usando esse método dos trapézios, né? Que eu falei aqui. O método dos trapézios ele já está implementado no Octave por uma função chamada traps, trapz. Né? Então eu vou fazer o traps, e aí o traps ele vai receber a coordenada horizontal da sua função e a própria função, né, que você quer calcular a integral. Então o nosso S está definido aí de 0 até 3 metros, né, ou perto de 0 até 3 metros. Quando eu faço a nossa integral aqui, ele retorna o valor da integral da função aproximada aqui, né, 1,7516 aqui nesse caso, que seria o nosso valor de tempo. Né, só para uma curiosidade aqui, né?
se eu redefinir esse S, digamos que eu defino S com passos aí de 0.1 e 0.1, por exemplo. Né? Ou vou colocar aqui mais grosseiro, né? De meio em meio. E isto. E aí vamos calcular, né, o trapezier em cima disso, né? Calcular o F de novo. Agora a nossa curva está bem menos detalhada. E calcular o trapezier. Olha a diferença que dá já, né? Esses passos aí do S, né, eles dão bastante diferença na sua aproximação, né? Se eu diminuo esse valor, por exemplo, para 0.1, aí a gente já tem uma coisa mais razoável aqui. Então, fazendo aí, por exemplo, o S com passo 0.1, calculando a função f e fazendo o trapezier, ó, a gente tem um valor de 2.43, né? Vamos fazer isso de novo. 0.01, né? Tá chegando mais perto do que a gente estava colocando lá. Calculando o f e fazendo o trapezier. 1,7868. Agora a gente já está mais perto daquele valor lá que a gente obteve. Vamos deixar o valor mais refinado aí, né? E o software no Octave a gente não tem muita essa limitação, né? Colocar um 0 a mais no valor inicial e um 0 a mais no valor de passo, né? Para o S, calcular o F aqui e fazer o trapezier. 1,7770, né? Ó, o valor já está convergindo aqui para um valor talvez um pouco mais detalhado, né? Vamos baixar um pouco mais e ver se isso varia muito ainda, né? Calculo o F, fiz o trapezier. 1,7850, né? Você vê que ele dá uma variada, mas ele está convergindo aí perto, né, de 1,78, né, mais ou menos. Né? Então, lembrando que essa regra dos trapézios, obviamente, ela está dando uma aproximação dos valores, né? A gente não consegue calcular valores exatos aí numa aproximação numérica, como nesse caso aqui, né? Calcular o F de novo. E o trapezier. 1,78 mais ou menos é um valor que está aparecendo aqui na nossa integral, né? Então, vamos assumir esse valor, né? Vou voltar lá para o quadro então. E, né, usando então o método dos trapézios, para S, vamos pegar esse último caso que a gente fez, né? Que era de S igual a 0.000001, né? Um micro, né? 0,000001 com passo 0,000001 até 3 metros, né? Então uma curva bem aí refinada. A gente teve que a integral de f de s, na verdade de 0 até 3 metros, né? Mais ou menos 0, né? Era aproximadamente, né, 1,7876, né, no último valor que a gente obteve aqui. 1,7876. Portanto, né, o nosso tempo, T2 aqui, é aproximadamente 1,7876 segundos aqui nesse caso. Né? A gente fez uma aproximação via método dos trapézios, né, mas que serve aqui para a gente resolver esse probleminha aqui. Né? Então é uma forma bem numérica, bem aproximada aí de se resolver o problema, mas que dá conta que quando a gente não tem, né, ou pelo menos a gente não lembra exatamente como resolve essa integral aqui nesse caso. Né? Então, beleza, né? Voltando lá para o nosso PDF. Bom, aqui eu estou deixando uma seleçãozinha de exercícios a mais, né, para serem usados para estudo, né, de vocês. Então, eu tenho feito isso na maioria dos capítulos. Né? Esse capítulo é relativamente
curto, né, eu não dou muita ênfase nessa parte de manipulação via conceito de energia, embora seja importante, mas na parte de corpo rígido a gente vai ver isso muito pouco, né? Então, por isso que eu abordo um pouco tempo aqui apenas na parte de energia. As abordagens de trabalho e energia, elas são mais ou menos equivalentes, né, com a abordagem newtoniana, né, via vetores de força, segunda lei de Newton e tudo mais. Tanto que no meio da descrição desse método de energia, a gente até teve que utilizar a segunda lei de Newton, conforme vocês viram, né? Então, esse problema 1, por exemplo, você até consegue resolver via segunda lei, né, pela teoria do capítulo 3, embora, né, a abordagem de energia seja um pouquinho mais rápida para isso. Tá? Então, isso acontece muito em dinâmica. Né? Tem problemas onde é mais fácil usar uma abordagem do que outra. Né? Então, isso acaba facilitando você a fazer uma determinada análise. Aqui são as referências do capítulo, né? E era isso, né? Agradeço aí a atenção de todos, né? A gente se vê no próximo capítulo aqui.